E aí galera, sou Jefferson Vogel, professor de informática. Então vou colocar na tela aqui algumas informações, joga aí por favor. Então tá aí meu nome, já disse, né? E a disciplina, também já falei. E embaixo você vê aí meu site www.jeffersonbogo.pro.br. Então lá você vai encontrar algumas provas comentadas, alguns materiais complementares ao seu estudo aí, beleza? E embaixo aí tem um grupo no Facebook que eu mantenho lá, chamado Informática para Gabaritar. Então caso você tenha Facebook, nos adicione, beleza? Galera, dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Né? Então, quem nos disse isso aí foi Aristóteles. E o que é esse princípio? Né? Eu costumo chamar isso aqui de processo jesuítico. Então, veja bem, o que é o processo jesuítico? A repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Como é que nós aplicamos isso aqui para concurso público? Independente da disciplina, né? Lógico, dentro da informática também. A repetição com correção até exaustão leva à aprovação. Então, gente, eu costumo falar que exaustão não é estudar meia hora e descansar 2 dias, não, tá? É muita repetição, exercício, teoria, teoria, exercício, é até exaustão mesmo, para que você consiga a sua aprovação, beleza? Vamos lá, então continua aí, joga na tela, por favor. Aí tem mais um pouquinho de teoria, vamos dizer assim, ou filosofia, né? Olha só essa frase aqui, galera. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Então isso aí foi um dos grandes estrategistas, né? E passar em concurso, galera, envolve o quê? Estratégia, não é verdade? Então você vai observar aqui dentro dessa frase que o primeiro inimigo que você tem que vencer é você mesmo. Sair da zona de conforto. Pô, já estou aqui assistindo a videoaula, beleza, é um começo. Né? E depois? Depois eu tenho que vencer a banca, o concorrente, etc e tal. Verdade. Mas dá uma olhadinha aí em outro inimigo que há entre você e o concurso. Dá uma olhada, olha só, galera. Embora eu tenha falado que há um grupo, né, no meu caso aí, e outros professores também, né, que estão no Facebook, cuidado para não cair nesse abismo, né? Onde inclui-se aí não só o Facebook, né? Ele está exemplificando aí, mas nós temos aí outros inimigos virtuais ou não tão virtuais. Temos dentro desse abismo aí, por exemplo, o WhatsApp, nós temos aí amigos, né? Aqueles amigos que não te apoiam a estudar, ou que na verdade, vamos sair, vamos ao cinema, às vezes namorado, namorada, esposo, esposo que também, né? Você só quer estudar, você não faz mais nada, né? Mas fala, aguarde e confie, o que é meu está por vir, né? Está fazendo a sua parte. Então, cuidado, beleza, galera? E o nosso propósito aqui, então, dá uma olhadinha lá na imagem, ó. Transformar a informática, né, numa ponte levando vocês aí até o concurso desejado. Amém? Então, esse é o nosso propósito, é nisso que nós vamos trabalhar. Então, vou colocar agora para vocês aí o tema da aula, dá uma olhadinha lá. Cortou de novo, aí tá. Nós vamos falar aqui nesta aula sobre o Windows 10. Então, teoria, né? Vamos introduzir aqui com um pouco de teoria. O Windows 10, ele é um sistema operacional, assim como toda a família Windows, né? Então, antecessores ao Windows 10, nós temos o Windows 8.1, o Windows 8 e o Windows 7. Vou parar no 7, óbvio que tem anteriores, né? Porque são as versões mais cobradas em concurso público, tá? Temos ainda, vou voltar um pouquinho mais, porque temos o Windows XP, que também é cobrado. Vejam que entre o 7 e o XP, nós teríamos o Windows Vista, que é menos cobrado em concurso, tá? Bom, então nós temos aí uma ordem cronológica do Windows, e atualmente o Windows 10 é o mais atual, beleza? Então, galera, vejam só. E o que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. E para que eu preciso de um sistema operacional, Jefferson? Bom, o computador ele é composto por partes físicas, nós chamamos de hardware, e partes lógicas, são os programas, que são chamados softwares. E o Windows ele é um software, mas na categoria de softwares ele exerce um papel especial e essencial para o computador. Por quê? Porque ele é o software que controla todos os outros softwares e todo o hardware da máquina. Tá? Então o sistema operacional ele é necessário para criar uma base, onde nessa base, em cima dessa base, é que eu vou poder instalar outros softwares, caso eu deseje, tá? Caso eu deseje instalar outros softwares. Então, a partir do sistema operacional, eu só consigo conversar com o computador a partir do sistema operacional. Por quê? Porque nós, seres humanos, não falamos a linguagem da máquina, e nem a máquina fala a nossa linguagem. Então, o sistema operacional, gente, ele cria o quê? Uma interface, né? Ou interface, seria no inglês, mas a lógica é a mesma, que vai permitir a minha comunicação com a máquina e vice-versa. Bom, então o Windows 10 e todos os outros que eu citei exercem esse papel, tá? Então ele não é diferente. Óbvio que de uma versão para outra nós temos aí inúmeras novidades que são lançadas, tá ok? Que vem. E aí você percebe também que a numeração não segue uma lógica, né? Porque nós tínhamos lá o Windows XP. Bom, e aí passou para o Windows 7, começou uma numeração ali, né? Que anteriormente era o Windows 95, 98,
que seguia mais ou menos o ano de lançamento do Windows. Bem, do 7 foi para o 8, normal, 8 veio o 8.1 com algumas modificações, mas do 8 passou para o 10. Então, mas por que não houve o 9? A empresa diz que o 10 era tão bom que eles pularam o 9, né? Isso é uma jogada de marketing, obviamente, deles, tá certo? Mas não é algo que, para concurso público, tenhamos que nos preocupar. Então eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes há alguns detalhes que eu não abordo aqui, até mesmo para a aula não ficar extensa demais, né? E porque também nossa ênfase aqui é nos preocuparmos com as questões de concurso, beleza? Então fica a dica aí, falamos um pouco aqui da teoria do Windows 10. Bacana? Vem comigo então, dá uma olhadinha aí, ó. Na tela uma questão. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre a qual são executados os programas usados em um computador. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário ou por programas para uma linguagem que o computador compreenda. Então vamos lá. Começando aqui pelo estilo da banca, caso você não conheça, o CESP, né, ele traz normalmente, não é regra, mas normalmente ele traz questões para que você julgue, você marque a questão como certo ou errado, né, o item como certo ou o item como errado. Beleza? Lembrando que na maioria das provas do CESP há o fator de correção. Então, caso você não conheça, fica a dica. Por quê? O que é o fator de correção? Se você errar a questão, né, colocar o gabarito não compatível com o da banca, errar a questão, não quer dizer que marcou errado, né, galera? Mas errar a questão, você perde uma questão que você marcou certa, tá? Então, uma questão errada, que você marcou errada, anula uma questão que você tem acertado. Então, não dá para sair chutando, beleza? Então, só para aqueles que não conhecem aí. Então, nós vimos aqui a questão, está totalmente de acordo com aquela introdução que eu fiz sobre o sistema operacional, correto? Positivo. Então, nesse caso, eu tenho o item correto. Vamos lá. Vou marcar aqui, ó. Você vai ver que eu vou colocar um C aqui embaixo, tá? Vou circular aqui só para dar uma ênfase. Um C de certo. Lá no gabarito você vai ter duas marcações, C e E. Então, certo e errado. Às vezes, muito raramente, o CESP já usou verdadeiro e falso, mas aí sinônimos, né? Para certo e errado. Não tem mistério, beleza? Então, item correto. Por quê? Porque o sistema operacional é uma espécie de base. E a partir dele eu posso instalar outros programas. Então eu preciso do sistema operacional para que eu instale outros programas, que não sejam outros sistemas operacionais. Ou seja, já se eu tenho um Windows 10, eu quero instalar outro Windows, eu preciso ter o Windows 10 antes? Não, independe. Agora, outro programa, qualquer que seja, um navegador, um editor de textos ou algo similar, eu tenho que ter como base o sistema operacional. Ele controla e cria interface, tudo aquilo que nós falamos, né? Entre usuário e máquina e vice-versa. Então traduz, né, a minha conversa com a máquina e vice-versa. Beleza? Então vamos embora, galera. Continuando, vamos lá. Vamos falar aqui do sistema de arquivos. O que é isso? Olha só. Quando eu vou instalar o sistema operacional, ele é instalado no hardware, né? Nós temos aí, dependendo do módulo que você tem adquirido, ou do concurso que você vai fazer, você tem que conhecer a parte de hardware. Então há um módulo, uma aula, né, que nós falamos especificamente disso. Jefferson, meu concurso não tem hardware, então fica tranquilo, você vai ter aqui noções básicas, né, sobre hardware, que eu vou falar aqui, mas não vai ser especificado porque, se no seu edital não tem, não vai acompanhar junto aqui nossa aula de hardware, beleza? Mas há no computador um hardware onde ficam armazenados arquivos e onde é instalado o sistema operacional, por padrão, que é o disco rígido, tá ok? Então, nesse disco rígido, eu formato, né, que vem de dar forma ao disco rígido, para a instalação do sistema operacional. E nessa formatação, durante a instalação do sistema operacional, eu tenho que optar por um sistema de arquivos. Mas aí tem um negócio, né, negócio entre aspas, alguma coisa que eu tenho que saber aqui, que sempre há um padrão. Então, tem 3 opções, por exemplo, para determinada situação. Sempre vai existir uma, vai haver uma, né, que é a configuração padrão, tá ok? Isso é importante, porque você vai ver muitas questões de concurso falando assim, ó, de acordo com a configuração padrão. Então, óbvio que eu tenho que saber que há a possibilidade que aquilo seja feito de outra forma, tá? Então, vejam o que eu estou falando. Eu tenho que saber qual é o padrão, né, vamos dizer assim, o original que vem, né, configurado daquele jeito, e que eu possa, em algumas situações, mudar para uma outra forma, beleza? Então, quais são os sistemas de arquivos que eu posso utilizar no Windows 10? Dá uma olhada aqui. Aí você vai ver um asterisco aqui, né, na frente do NTFS, que é um sistema de arquivos. Então, quando você vira essa sigla, isso aqui é uma sigla, tá? Não é uma palavra, é uma sigla. Quando você vira essa sigla aqui, saiba que trata-se de um sistema de arquivos. E esse asterisco está aqui porque o NTFS é o sistema de arquivos padrão para a instalação do Windows 10. Ou seja, quando eu instalo o Windows 10, eu escolho, né, por padrão, né, eu nem preciso escolher, já está marcado lá o sistema NTFS. Beleza? E aí vem a dúvida, mas há outro sistema de arquivos que eu possa instalar o Windows 10? Sim, dá uma olhadinha aí.
Então, nós teremos aí como opção, né, o FAT32, tá ok? Então, o FAT32 é uma outra opção. Bem, então já falei lá o porquê do asterisco, tá? O asterisco está lá para indicar que o NTFS é o padrão. Então, se ele falasse uma questão de prova, por exemplo, o Windows 10 é instalado por padrão com sistema de arquivos FAT32. Mentira, né? O item de C está errado lá. Ou um item de múltipla escolha. O Windows 10 é instalado por padrão com o seguinte sistema de arquivos, 2 pontos. Aí vem lá, letra A, FAT32, letra B, FAT16, que existe, né? Mas é bem antigo. Ou XT3 ou 4, que é usado no Linux. Não, errado. Aí letra E, por exemplo, o NTFS. Vai marcar a letra E e vai sorrir para a galera, beleza? Então dá uma olhada aí, vamos lá na tela. Então aqui você dá uma olhada. Tá, Jefferson, mas o que eu vou perder, vamos dizer assim, optando pelo FAT32? Então eu coloquei aqui os principais tópicos, né? Para que você faça uma comparação entre o NTFS e o FAT32. Obviamente que esses detalhes que eu coloquei aqui no FAT32, eles vão estar presentes no NTFS, tá? Então, para que fique claro isso aí. Então, vamos lá, vamos observá-los aqui, dá uma olhada. Vem comigo. Então, o FAT32, se você optar, né, por isso, primeira restrição que você terá, digamos assim, o tamanho máximo de cada arquivo não pode ser superior a 4 GB, que é uma coisa assim, um pouco difícil, né? Para nós, usuários domésticos e tal, mas é uma limitação. Então, se você tiver um arquivo lá de 5 GB, ele não vai reconhecer aquele arquivo, tá? Então, já é uma limitação. Vamos ver a outra. Outra limitação que você tem é o tamanho máximo do disco rígido, que é 32 GB. Ah, Jefferson, mas eu só posso usar um HD de 32? Não. Você pode ter um HD, por exemplo, vamos só, né, contextualizar aqui, de 500 GB. Tranquilo. Quanto que ele vai reconhecer desse HD? 32. Se você formatá-lo, obviamente, com FAT32, daqueles 500 GB ele vai reconhecer 32. Então você vai subutilizar o seu disco rígido. Tá? Outra observação, vamos lá. Outro ponto aí negativo em relação ao FAT32. Ele não tem criptografia. Entenda-se que não há segurança para os meus arquivos. Então, se alguém pegar o meu HD e conectar em outro computador, consegue facilmente copiar meus arquivos. Tá? Ele não oferece a codificação dos meus dados que estão lá armazenados. Então, perde em relação ao NTFS, que obviamente, como eu já falei, tem todas essas características aqui supridas. Né? Beleza? Então, vamos embora. Então, só para que você saiba aí por que não usar o FAT32. Ou pelo menos o que você perde, né, ao utilizá-lo. Questão de prova. Windows 7 Professional. Então aqui, galera, só uma observação, né? Porque você vai ver aqui várias questões falando de Windows 7 e até mesmo do Windows XP, ou até mesmo outra versão, que eu nem lembro aqui, mas se eu me engano, não tem. Né? Mas o Windows 7, por quê? Porque até o momento nós não temos questões ainda, não que eu tenha encontrado, né? Só se caiu numa prova aí bem distante aí, mas as principais provas não há questões ainda do Windows 10. Tá? Mas é um sistema operacional que já está em alguns editais, então já está caindo, né? Não é mais uma novidade em termos de concurso, tá ok? E aí, óbvio que tudo que falar do Windows 7 eu vou adaptar aqui para o Windows 10 e vou contextualizar para vocês, beleza? Então, só para que a galera não fique aí, uau! Vamos lá. Windows 7 Professional grava os arquivos em formato nativo. Então, olha aqui, galera, essa palavrinha aqui é importante para nós, ó. Porque nativo, para nós, é a mesma coisa que padrão. Então, ele poderá, o formato padrão do Windows 7 ou do Windows 10, no nosso caso, é tal. Então, ele pode usar a palavra nativo, beleza? Vamos lá, vamos continuar lendo a questão, então. Aí ele fala aqui que o sistema de arquivos, vamos lá, joga na questão, por favor. E foi. EXT e FAT. Opa, então aqui já teria um equívoco aqui. Por quê? Porque não tem esse E. Eu não uso 2 sistemas de arquivos para um único sistema operacional. Eu posso ter um disco particionado, dividido, né, em 2 ou 3 partes, e aí para cada parte usar um sistema de arquivos. Beleza. Mas esse E, no contexto que ele colocou aqui, não cabe. E outra, nativo não é nem o EXT3 e nem o FAT32. Então, outro erro, tá vendo? O Linux utiliza por padrão o formato NTFS. Não, quem usa por padrão NTFS é justamente o Windows, né? No nosso caso aqui o 10, o 7 também, né? Mais seguro que o adotado pelo Windows. Então, você vai marcar nessa questão aqui, ó, item errado, tá ok? O padrão, como eu falei, do Windows é o NTFS, tá vendo? Conhecimento aí que você aplica as questões e resolve fácil, fácil. Vamos embora? Então vem comigo. Aí dá uma olhada aqui, ó, uma imagem, né, uma outra questão que nós vamos trabalhar. Ele mostra aqui as propriedades do disco, tá? Obtidas lá no Windows, obviamente, tá? Então vamos lá.
Aí ele fala aqui, considerando a figura acima que representa as propriedades de um disco rígido em um sistema operacional Windows. Então ele está afirmando aqui, né, que é do Windows, para não ter dúvida. Julgue o item subsequente. O sistema operacional em questão não pode ser o Windows 7. Uma vez que o tipo de sistema de arquivos não é o FAT32. Então a gente vai olhar para a imagem e vai ver qual é o sistema de arquivos. Então está falando aqui, ó, é o NTFS. Gente, olha, observa o jogo de palavras aqui, porque ele usa duas negações. Ele diz que não pode, porque não é. Então, para que fosse o Windows 7, no nosso caso o 10, tá? Independente da versão, da edição que ele está falando aqui, ele está citando uma edição aqui, mas não se preocupe com isso. Independente da edição, né, do Windows 10, que nós veremos que ele está disponível em várias edições, né? Então, independente da edição dele, todos utilizam por padrão NTFS. E ele está falando, olha, não pode ser, porque não é o FAT32. Entenda-se que, né, tirando as negações, que para que pudesse ser o Windows 7, teria que ser o FAT32. Poderia ser o Windows 7, galera? Lógico que poderia, né? Sendo que o nativo já é o NTFS, então mais ainda, poderia mais ainda, vamos dizer assim, né? Vamos lá na questão, vamos lá. Então, olha só. O sistema operacional em questão não pode, como eu falei, ó, não pode ser o Windows 7 Professional, uma vez que o tipo de sistema de arquivos não é o FAT32. Bom, é errado, né? Lógico que ele pode, né? Ele pode sim, né? Poderíamos até falar, como eu disse, que deve ser o Windows 7, né? Por ser o NTFS, tá ok? Já que não poderia ser o Linux, por exemplo. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá. E aqui vem justamente as versões do Windows 10, né? Que são as suas edições, beleza? Então ele está disponível aí em várias edições. Bom, quais são essas edições? Vamos conhecê-las a partir de agora. Depois eu coloquei uma tabelinha que é da própria Microsoft, eu peguei do site, né, da Microsoft, que é o fabricante, eu vou falar daqui a pouquinho, da Microsoft, comparando essas edições do Windows 10. Então é importante conhecer algumas diferenças, você não vai decorar todas, obviamente, né? Ou pelo menos ter uma noção na sua cabeça, ó, essa versão é mais básica, essa é melhor, isso já ajuda, né, já é importante para concurso. Então vamos lá. A primeira edição que está aqui, olha só, jogou na tela, é o Windows 10 Home, tá ok? Então, Windows 10 Home, e o nome já diz tudo, né? Que é desenvolvido aí para quê? Para usuários domésticos, beleza? Voltado para esse mercado aí, para esse nicho. O Windows 10 Pro, galera, ele já tem o objetivo aí mais desenvolvido, vamos dizer assim, né? Já atendeu o nicho mais de empresas, tá ok? Aí você vem a dúvida, bom, Jefferson, mas eu posso usar o Windows 10 Pro em casa? Perfeitamente. No meu computador eu uso o Windows 10 Pro, não há problema, tá? Ele, obviamente, tem mais recursos do que o Home. Então, já percebe o escalonamento aí, beleza? Vamos lá. E além dele, nós temos aqui o Enterprise, também voltado para empresas, tá ok? E também temos o Education, tá ok? Que é uma outra distribuição também voltada para empresas. Bom, e aí como eu falei para vocês, né, entre as comparações aqui, o que há em uma versão, o que não há na outra. Então tá tudo listado aqui para vocês, tudo marcadinho aqui, bonitinho. Volto a falar, isso aqui foi retirado do site, não fui eu que fiz, né? A tabela, não fui eu que montei, foi retirado do site da Microsoft, tá ok? Então se você procurar no Google lá, comparação entre as edições do Windows 10, você verá, tá, esse quadrinho aqui no site da Microsoft, beleza? Então vamos lá. Então tá tudo marcado, aí você vê a diferença do Home por Pro, né, o que tem em um que não tem no outro, na verdade aqui nesse primeiro quadro, que são os conceitos básicos, o Home está defasado, né, não tem nada. Gerenciamento e implantação, que é outra comparação. Aí depois nós temos a outra tabela que fala do fornecimento do Windows como um serviço, tá ok? O que há em uma, o que não há na outra. E a segurança, quais são os recursos, né, de segurança que eu tenho numa versão e não tenho na outra, tá ok? Bom, olha só a questão aqui, fala assim, ó, o Windows 7 foi lançado em 4 versões. Então, lá o Windows 7 falava-se em outras versões, tá ok? Não vamos abordar as versões do Windows 7 aqui, porque nós já conhecemos do Windows 10, que é o que nos interessa. Mas eu vou fazer uma comparação. Aqui ele cita, ó, dá uma olhada. Ele cita aqui, ó, a versão Starter. A Starter seria a versão mais básica do Windows 7, tá? Inicial. Que para nós aqui, comparando, né, para que a gente adaptasse a questão aqui, seria a Home, tá ok? Seria a versão Home. Então vamos lá. Possibilita a encriptação, seria a codificação de dados, mediante o recurso
conhecido como BitLocker. Opa! Então, aqui nesse quadro anterior, você vai observar aqui, ó, esse recurso aqui, ó, voltando, né? Ele não está disponível na versão Home, fazendo a comparação aqui, tá ok? Assim como ele não está disponível lá no Starter. Então, o item estaria errado, mesmo para o Windows 10, fazendo as devidas comparações. Então, tá vendo aí que tem certas coisas que você tem que saber? Então, é importante você parar, dar uma olhadinha. Pô, deixa eu ver o que falta aqui, o que é interessante. Deixa eu dar uma olhada. Como eu falei, não é para decorar todos os recursos. Ah, esse aqui não tem, não. Não, é tranquilo de fazer a comparação. Você viu ali que não tem muito mistério. Mas é importante saber alguns detalhes, beleza? Então, vamos embora. Então, marcamos o item errado, vamos embora. Vamos falar aqui, vamos abordar a partir de agora, galera, algumas características do Windows 10, tá? Então, eu separei para vocês para que você conheça um pouco mais, né, mais detalhes, digamos assim, sobre esse sistema operacional, tá ok? Então, vamos lá, vem comigo. Primeira característica delas, eu já havia falado, já havia citado anteriormente, né, que ele é produzido pela empresa Microsoft, que não deve ser mistério aí para quase ninguém aí. Bom, e aqui a sigla, para aqueles que não conhecem, muito usada em concurso, que é a sigla MS, tá? Então, a sigla MS, se você vir na prova, MS Windows, MS Office. Então, os produtos da Microsoft, algumas bancas, né, costumam colocar na frente. Não tem muito mistério aqui não, tá? Só para aqueles que não conhecem, quando virem na prova e não ficarem perdidos. O que é MS, alguma coisa, né? Beleza? Então, vamos embora. Não perder tempo nisso aqui não, né? Vamos embora. Outra característica dele é que ele é multitarefa. Bom, e aqui eu costumo perguntar para a galera assim, o que é ser multitarefa? Aí, geralmente, surgem dois conceitos. Alguns me dizem, Jefferson, multitarefa é quando eu sou capaz, né, o sistema operacional, de executar várias tarefas. Outros já falam, olha, multitarefa é quando é capaz de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, há uma diferença, né? Bem, e multitarefas? Multitarefa, para nós aqui, nosso conceito de sistema operacional, é quando ele é capaz de executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa capacidade o Windows tem, o Windows 10, já herda, né, das edições, das versões anteriores, tá ok? Então, ele é multitarefa. Agora, tem um detalhe, ele separa essas tarefas. Então, vejam, multitarefa é uma coisa, capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Ele tem, dentro do multitarefa, uma implementação que faz com que ele separe as tarefas de acordo com a sua prioridade. Isso é chamado de preempção. Portanto, o Windows 10 ele é multitarefa preemptiva. Então, dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar para vocês a palavra aí, para aqueles que não a conhecem, tá? Então, o Windows 10 ele é multitarefa preemptiva. O que significa isso? Lembrando, a capacidade de separar as tarefas de acordo com a sua prioridade. Vamos lá, então? Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma questãozinha de prova. Fala assim, o sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Então, lembre-se, multitarefa é aquilo que nós falamos. O que é multitarefa? Permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Então, isto, fazendo um link aqui, ó, é multitarefa. Beleza? O sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção. Então, verdade. O que é esse pois aqui, galera? O que é a função do pois? Pois é para explicar, não é? Então, olha só. Ele fala que ele é multitarefa com preempção. Pois, então explica o que ele falou antes. Pois permite a execução de vários programas ao mesmo tempo. Tá, mas e com preempção entra onde, Jefferson, na explicação? Percebe que faltou? Ficou incompleta a explicação? Então, estando incompleta a explicação, o item está errado. Vamos marcar? Então, vamos lá. Item errado, tá ok? Muita gente confunde essa situação aqui quando há citação. Então, por exemplo, o Windows 10 está disponível em 4 versões, né? Que nós vimos lá, 4 edições do Windows 10. E aí ele cita na prova, o Windows 10 que está disponível em 2 edições. Ah, Jefferson, mentira, são 4. Não, tá certo. Porque ele não falou somente 2, né? Ou unicamente 2, exclusivamente 2. Então há uma diferença. Em 2 edições. Que paranana, aí tem que analisar o resto da questão para ver se o conjunto, se o contexto vai estar certo ou errado. Aí é diferente, tá? Mas o simples fato de falar que ele está disponível em 2 não caracteriza um erro direto na questão. Beleza? Então vamos lá. Item errado porque ele não explicou o que é compreensão. Vamos lá, continuando as características então. O nosso Windows 10 ele é multiusuário. Então o que é isso?
eu posso ter vários tipos de usuário, eu posso criar várias contas de usuário, tá ok? Então eu posso ter ali diferentes usuários, mas os perfis, né, dos usuários vão poder variar em quais os tipos de usuário que eu posso ter no Windows. Então não confunda, eu vou mostrar para vocês os tipos que não definem, os tipos de usuário não definem a quantidade de usuários que eu possa ter no Windows. Então, cuidado com isso aí, vem comigo. Que tipos de usuário eu posso ter no Windows? Eu posso ter um usuário do tipo administrador e usuário do tipo padrão. Então aqui eu já paro e comento logo, né, uma diferença que você vai observar em relação a algumas edições anteriores do Windows. Tá? Não há mais a conta de usuário convidado. Tá? Acabou a conta de usuário convidado. Então já fica esperto em relação a isso aí. Tá? Conta de administrador. O administrador ele tem algumas características exclusivas dele, que só ele pode fazer. Por exemplo, quem pode adicionar e remover contas de usuário? Só o administrador. Quem pode instalar e desinstalar qualquer software? Só o administrador. Tá ok? Então são funções inerentes apenas ao administrador. Acionar ou ativar e desativar itens de segurança, como por exemplo o firewall do próprio Windows, né? Ou outros itens como o AC, que é o controle de conta do usuário, também só o administrador pode estar fazendo. Tá ok? Então percebe-se o quê? Eu posso ter mais de um administrador, Jefferson? Pode. Você pode ter vários administradores, mas você precisa ter pelo menos uma conta. Então não posso, né, quando eu instalo o Windows, a conta que é criada na instalação do Windows já é uma conta de administrador. Então eu tenho uma única conta lá. Eu posso lá excluir aquela conta sem criar outra? Não, ele nem deixa. Então se eu criar uma outra conta. Então, um detalhe que a gente vai ver aqui na criação de contas. Essa outra conta que ela é criada, ela vai ser criada como usuário padrão. Tá? Então, o perfil dele vai ser como usuário padrão. Então eu posso ir lá no usuário padrão e excluir a conta administrador? Não pode. Por quê? Porque o usuário padrão não tem esse privilégio. Teria que ser um administrador. Então tem que fazer o quê? Mudar o tipo de conta. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco para vocês visualmente, né? Como é que acontece isso. Então, só para enfatizar aqui, eu posso ter vários administradores, mas eu preciso ter um. Usuário padrão, se eu preciso ter um usuário padrão? Não, é opcional. Você tem se você quiser, se você achar necessário. Tá, mas em termos de segurança, né, é melhor eu usar o sistema operacional como administrador ou como usuário padrão? Então isso é interessante. Por quê? Porque quem tem mais privilégios? O administrador. Então, lembre-se aí quem assistiu, né, o filme do Homem-Aranha, quando o tio dele fala lá para ele que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa lógica aplica-se aqui. Então, quando você usa o computador como usuário administrador, o que acontece? Você coloca em risco a segurança do computador. Por quê? Porque se alguém, né, vier ali, você sai, se ausenta do computador, um exemplo, né, e usa a máquina, está propício ali a cometer, né, apagar coisas sem querer e tal, ou mesmo, né, por vontade própria ali, cometer, apagar seus arquivos, apagar programas que você instalou, ou seja, danificar a máquina até mesmo, né, na parte lógica. E se alguém invadir a sua máquina, também vai ter muitos poderes. Então, também pode causar aí prejuízo nesse sentido. E se o usuário que você estiver usando for um usuário padrão, os poderes são menores. Portanto, os danos que podem ser causados também serão menores. Então, fica a dica para vocês. Tá? É mais seguro utilizar o computador como usuário padrão. Lembrando que, para isso, eu tenho que ter uma conta de usuário administrador. Beleza? Então, vem comigo. Já falamos alguns detalhes importantes aqui. Então, fica a dica. Outra coisa, galera, que eu não falei no início da aula, mas deixo a sugestão, porque a gente está começando, na verdade, alguns conceitos agora, né? É que, na medida do possível, você anote aí algumas dicas, algumas observações, até porque você pode me controlar, na verdade. Então, você pode parar o vídeo aí, peraí, deixa eu anotar e tal, e fazer essas observações, que é importante para você estudar, para você revisar depois, beleza? Vamos lá. Então, dá uma olhada aqui, um processo aqui de criação, né? Onde eu vou criar uma nova conta de usuário. Bom, então o que eu acessei para aparecer essa tela aqui, né? De onde surgiu essa tela? Aqui eu acessei o painel de controle, né? Na categoria lá, contas de usuário, tá ok? Então nesse momento eu cheguei nessa tela, só para que você saiba aí, beleza? Vamos lá. Então nesse momento aqui, eu vou fazer alterações na conta de usuário, e aí eu vou optar aqui, ó, por gerenciar outra conta, tá? Então isso é uma das formas que eu tenho para criar uma conta de usuário. E aí, cheguei aqui nessa nova tela, que eu cliquei na anterior, né? Vim para cá. E aí eu vou aqui, ó, adicionar outra pessoa a este PC, tá? Então vamos embora. E aqui, galera, tem um detalhe. O Windows, ele vai, entenda bem o que eu vou falar, ele vai te forçar
a criar uma conta de usuário vinculada a uma conta da Microsoft. Então, o que é uma conta da Microsoft? Quando você usa algum serviço da Microsoft, por exemplo, o OneDrive, que é um serviço de armazenamento na nuvem, o e-mail da Microsoft, que hoje é o Outlook, né, o antigo Hotmail, você que tem Skype, então quando você tem Skype, aquele e-mail que você cadastrou no Skype torna-se uma conta da Microsoft, só para que você saiba. Quem joga aí, né, não deveria nesse momento estar fazendo isso, mas quem joga aí usando a plataforma da Microsoft, que é o Xbox, né, por exemplo, então criou a sua conta lá no Xbox, você tem uma conta vinculada à Microsoft, tá? Então esses serviços da Microsoft que eu citei, entre outros, você tem uma conta ligada à Microsoft. Bom, e aí, quando você usa o Windows 10, essa conta que você cria, essa conta de usuário, ela pode estar vinculada à sua conta da Microsoft. Quais os benefícios que eu tenho? Os serviços da Microsoft eles já vão logar automaticamente. Então, por exemplo, quem tem o OneDrive, você já vai poder usar o OneDrive direto. Você não vai precisar fazer o login toda vez que você entrar no Windows, né, fazer o login no OneDrive ou nos outros serviços da Microsoft. Então fica vinculada, né? E também vai poder fazer a sincronização dos dados, né, do seu computador aí, daquilo que for salvo, por exemplo, no computador, uma determinada pasta, lá no OneDrive, acessar o e-mail direto e tal. Beleza? Então fica essa dica, que por padrão ele te força, eu vou mostrar isso aqui nas configurações, a criar essa conta vinculada à Microsoft. Tranquilo? Então eu vou fechar aqui o nosso primeiro bloco da aula de Windows 10 e voltamos já já, galera. Valeu!